hoje eu vou contar um pouquinho da minha história de vida, porque eu acho que a vida das pessoas, elas são feitas de histórias, né? Muitas pessoas têm história para contar de suas vidas e eu gosto muito de ouvir a história da vida das pessoas, né, das outras pessoas, porque a gente sempre tem alguma coisa a aprender, a acrescentar para as nossas vidas, né? É a grande sabedoria, né, da vida, né? A sabedoria, né, que vem com o amadurecimento, que vem da troca de experiência umas com as outras, né? Hoje eu vou compartilhar um pouquinho da minha história de vida, um pouquinho só, porque se eu for contar a minha história, né, do início, daria para escrever um livro, né? São muitas histórias, são muitas coisas. Eu tenho 29 anos, mas são tantas emoções, assim que eu falo com meu esposo, são tantas emoções. Mas um trechinho, né? Eu vou fazer 8 anos de casada agora em setembro e eu vou contar só um trechinho. Eu e meu esposo, a gente vai fazer 8 anos, né, como eu já disse, agora em setembro. E quando a gente estava há pouco tempo de casado, a gente mora aqui na cidade de Nova Friburgo, a gente passou pela tragédia, né, de 2011. E a gente perdeu tudo, né? A gente estava com a casinha montadinha, né? Com a casinha toda bonitinha, com tudo direitinho. A nossa casa também ainda em obra, mas a gente tinha terminado uma parte da nossa casa e a gente estava começando a nossa vidinha, né? E veio a tragédia e de repente a gente se encontrou com nada, né? Somente com a roupa do corpo. Eu olhei para ele, ele olhou para mim e a gente falou assim, e agora? A gente vai ter que começar do zero, né? Bateu aquele desespero, aquela aflição, né? Foi difícil, mas muitas pessoas aqui na nossa cidade perdeu muitas coisas, né? Perdeu entes queridos, né? Perdeu familiares, muitos perderam suas vidas e a gente ficamos gratos, né? Porque a gente só perdeu bens materiais, né? Coisa material, e a gente sabia que a gente ia conseguir conquistar tudo de novo, né? Então a gente estava feliz, né? A gente se pegou até rindo com o outro ali na situação, porque a gente não tinha nada, ele estava todo sujo, eu estava toda suja de lama e a gente não tinha nenhuma roupa para trocar. E a gente sabia que a gente ia conseguir, né? Mesmo com toda a dificuldade. E a gente ficamos abrigados uns meses na casa de uma tia minha, depois na casa da minha sogra, e muita luta, a gente conseguiu voltar para nossa casa, com a ajuda da família, de amigos, né? Um deu uma cama, outro deu um armário, outro deu um fogão e a gente voltou para nossa casa. E a gente, antes da tragédia, a gente estava com ideia de montar uma loja, né? Aí meu esposo chegou e falou comigo, o que a gente faz? A gente continua o plano de abrir a loja ou a gente para e com o dinheiro que a gente abrir a loja, a gente tenta investir nas coisas que a gente perdeu dentro de casa. E eu falei com meu esposo, não, vamos abrir a loja, porque trabalhando a gente vai conseguir conquistar tudo que a gente perdeu, né? E foi o que a gente fez, né? A gente abriu a loja e começamos a trabalhar. Infelizmente, no decorrer, né, eu engravidei, né? Eu tive uma gravidez e eu trabalhava junto com ele na loja, vamos dizer que eu era o braço direito dele, né? Eu ajudava ele ali na loja. E eu ficava na loja enquanto ele fazia os trabalhos fora da loja, né? E nesse meio termo, ele foi chamado para trabalhar na prefeitura, onde ele tinha feito um concurso público. E Deus sabe de todas as coisas acontecem na hora que tem que acontecer. Ele tinha comentado comigo, nossa, tem 5 anos que eu fiz a prova da prefeitura e até hoje eu não fui chamado. E Deus sabe de todas as coisas, ele foi chamado para trabalhar nesse setor no momento certo e na hora certa. Por quê? A loja não estava dando muito certo, né? Não foi do jeito que a gente planejou. Em vez da loja ajudar a gente naquele momento difícil, a loja fez a gente adquirir mais dívida, né? Mais problema, foi problema em cima de problema, porque a gente confiou em pessoas que veio, comprou e chegou na hora, deixou a desejar, não colaborou, não pagou as contas, né? E a gente ficou envolvido em dívida, né? E ele se encontrou numa situação que eu fiquei grávida, com 2 meses de gravidez eu tive que me ausentar, né, da loja, eu tive que me afastar, porque eu tive uma gravidez complicada, né? Eu tive um princípio de aborto e o médico
médico pediu que eu me afastasse, que eu entrasse de licença e eu ficasse fazendo repouso, porque eu tive descolamento de placenta e eu precisava ficar de cama. E meu marido se encontrou sozinho e ele disse, eu vou ter que fechar a loja, né? Sozinho eu não vou conseguir continuar com a loja e a loja cheia de dívida, eu vou fechar, vou ficar só na prefeitura, e ele fechou a loja, né? Eu fiquei muito triste, mas foi necessário. E a gente, com essa gravidez difícil, eu fiquei uma semana também internada no hospital para tentar segurar o bebezinho. E nessa semana que eu fiquei internada na maternidade aqui da minha cidade, eu descobri que meu bebezinho tinha um probleminha, né? Na ultrassom, o médico veio falar comigo que ele estava vendo uma alteração na translucência nucal do meu bebê. Eu lembro direitinho que ele falou isso. E ele veio conversar comigo em particular e ele falou assim, olha, você conseguiu segurar o seu bebê, você não vai perder seu bebê, mas eu tô vendo uma alteração na translucência nucal dele e a gente ainda não sabe direito o que é, porque tá logo no iniciozinho da gestação, você vai ter que esperar o desenrolar da gestação, porque tá muito pequenininho, mas esse probleminha muitas vezes dá em crianças que têm síndrome de Down. E naquele momento eu tomei um banho de água fria, porque eu também não tinha muito entendimento do que era síndrome de Down. Eu fiquei um pouco assustada, né? Meu esposo também, mas no momento ele fez forte por mim. E a gente fomos para casa e fomos fazer o repouso, né, para tentar segurar a gestação, porque mesmo sabendo que o bebezinho poderia ter algum probleminha, a gente desejava muito esse bebezinho, a gente queria esse bebezinho. E eu fiquei fazendo o repouso. E de repente, com 5 meses de gestação, né? Eu sei que toda vez que eu ia fazer o ultrassom na maternidade, eu ia fazer o pré-natal, dava uma alteração diferente no bebezinho. Mas com 5 meses de gestação, que eu fui fazer a minha ultrassom, o médico falou assim, nossa, eu tô vendo tanto probleminha no seu bebezinho. Eu falei assim, eu queria saber o sexo do bebê, porque eu quero comprar as coisinhas de acordo, sabe? Mãe de primeira viagem, se fosse menino azul, se fosse menina rosa. Ele falou assim, nossa, seu bebezinho tá com tanto probleminha que eu não tô conseguindo ver nem o sexo do seu bebê. O seu bebê tá com líquido no tórax, no pescoço, no abdômen e não está bem o seu bebezinho, mas está vivo, o batimento está 153 batimentos cardíacos. E eu fui para casa, né, triste com aquela situação, e na semana seguinte eu teria que voltar com o meu médico para mostrar aquela ultrassom. Quando eu retornei na semana seguinte, o meu bebezinho não tinha mais vida, né? O médico veio escutar o coraçãozinho do bebê com um radinho e já não tinha mais o batimento cardíaco. Eu fui fazer uma ultrassom de emergência e foi comprovado que não tinha mais batimento. E dali eu já fui internada e tive que passar por um processo muito triste, né, da retirada do bebê. Sofri muito, mas todas as coisas que a gente passa na vida, né, os momentos difíceis, os momentos de luta, os momentos de tristeza, é para nos fazer mais forte, é para fazer a gente crescer, é para fazer a gente evoluir. E eu e meu esposo ficamos mais unidos. A gente ficou mais unido. Assim, todas as coisas é para fazer a gente ficar mais forte. E hoje eu sou uma pessoa muito mais forte que eu era antes. Porque tudo que vem é para fazer a gente aprender algo, né? Às vezes é inevitável que o barco da gente afunde, né? Que a gente venha naufragar. Às vezes não é inevitável que isso aconteça. Às vezes Deus faz com que o nosso barco afunde, porque Ele quer nos ensinar algo diferente, algo novo. Às vezes é necessário que o barco afunde para que a gente venha aprender a nadar, que a gente venha aprender a nadar. Porque se tiver tudo bem, tudo tranquilo, a gente não vai sair do lugar. Então, através disso, eu pude voltar a estudar. Eu tinha parado de estudar, eu voltei a estudar. Eu pude conhecer outras pessoas, eu comecei a buscar conhecimento na área, né, das crianças especiais. Eu pude trabalhar na PAI, eu pude fazer vários trabalhos voluntários lá dentro.
porque eu quis buscar conhecimento, né? E hoje eu faço a minha faculdade de pedagogia, quero fazer uma pós-graduação, porque eu quero me especializar nessa área, né, das crianças especiais. Eu quero poder, né, atuar nessa área, ajudar outras crianças, ajudar outras famílias, outras mães que estão passando também por essa situação, né, eu ia ser uma mãezinha daquela, né, que tinha uma criança, que tem uma criança especial, eu ia ter também. Então eu fui buscar conhecimento, eu queria estar ali, eu queria poder ajudar. Então todas as coisas que acontecem na vida da gente é para fazer a gente ficar mais forte, mais evoluído, tá? É um recadinho que eu quero deixar para vocês, tá bom? Então saiba passar pelo seu vale da sombra da morte, mas saiba tirar experiências boas, positivas, até do lado negativo da história.